E aí pessoal, mais um vídeo da série sobre investimentos para iniciantes e o tema de hoje vai ser a escolha do primeiro investimento. Se você ainda está receoso e tem dúvidas de por onde começar ou acha que é muito arriscado, eu espero que esse vídeo abra sua mente e mude um pouquinho essa visão. Eu achei bacana a forma como eu tratei no vídeo anterior, em forma de slide, e eu pretendo repetir a dose. Eu espero que fique legal. Vamos ver. A escolha do primeiro investimento. Bom, o slide de hoje vai ser um pouquinho mais prático, mas assim, ainda tem muitos elementos teóricos, porque ainda a gente está numa fase de introdução e para os primeiros passos é importante a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Durante as minhas pesquisas eu vi mais algumas opções de investimento que a maioria das pessoas buscam quando elas estão pensando em investir pela primeira vez. Eu acho lamentável, porque o que você mais encontra são opções para ter alto ganho, alta rentabilidade em curto espaço de tempo. As pessoas falam toda hora em agora está na moda investir em criptomoeda, ou aquelas promessas de algumas empresas que oferecem alternativas de investimentos de alto risco, como Zurich. Eu só olhei por cima, eu achei a proposta tão imbecil que eu nem quis gastar muito tempo. E a Alco até investimento também, a mesma coisa. Infelizmente é muito fácil iludir as pessoas com esse tipo de promessa. Só que eu acredito o seguinte, você pode até aceitar alguns tipos de alguns níveis de risco um pouco mais alto, se você souber exatamente em que mercado você está entrando. Depende do seu volume financeiro para que você possa ter tranquilidade e mensurar qual é o seu limite de nível de risco que você aceita com isso. Então vamos começar a entender um pouquinho melhor como que a gente pode começar para a gente formar um patrimônio realmente sólido e estável e não ter que viver com fortes emoções. Dá para dosar isso tudo. Não estou dizendo que a gente não possa assumir níveis de risco maior, mas cada coisa ao seu tempo e que seja feito da forma mais tranquila e inteligente possível. Ao contrário do que possa parecer inicialmente, investir é um processo gradativo e muito simples de ser executado. Depende de cada um. O esforço é maior no início, mas tende a diminuir com o passar do tempo. É outro ponto que a gente vira, volta, tem que bater. Esses dias eu compartilhei até um vídeo do André Bona que ele comenta sobre isso, né? Que na fase inicial a gente está numa fase de acumulação. Então a gente tem que ter paciência, porque 100% sobre um montante de zero continua sendo zero. Então a gente começa com pouco, vai gerando um rendimento numa velocidade um pouco menor no início, mas os seus aportes vão se somando, o rendimento também vai começando a ser mais expressivo e a sua dificuldade vai sendo cada vez menor. E o resultado vai ficando cada vez mais visível. Então assim, é uma questão de ter paciência. E quanto maior for o montante investido, a gente começa a ter maior tranquilidade também para lidar com opções mais sofisticadas. Isso não significa que qualquer coisa esteja valendo, não. Uma vez que aceitamos que é essencial treinar a nossa capacidade de poupança e regularidade de aportes, a nossa eficiência como investidores cresce, ampliando os benefícios e reduzindo os esforços no decorrer do tempo, ou seja, quando deixamos de ser escravos do sistema. Basicamente o que eu já falei em outros vídeos e o que eu acabei de comentar. A gente tem que ter paciência e saber que é um processo gradativo e quanto mais a gente acumular, maior vai ser o retorno, maiores serão os benefícios. E é incrível porque as pessoas elas julgam muito que parte dessas teorias de educação financeira ou de investimento elas não têm muito sentido, porque faz parecer que a gente tem uma vida repleta de privações e que a gente não vive apenas para trabalhar e pagar a conta. Mas é exatamente esse o ponto que a gente quer combater, a gente quer romper isso. O objetivo disso tudo é que você não passe o resto da tua vida ou você chegar próximo da aposentadoria sabendo que você simplesmente não pode se aposentar. Esse é o ponto que a gente costuma tentar mostrar para vocês, que a importância que tem de você levar esse acúmulo de patrimônio de uma forma gradativa, sustentável, sem assumir grandes riscos. Numa brincadeira dessa, sim, se você não souber avaliar, você pode ver seu patrimônio cair pela metade de uma hora para outra.
Eu vi alguns relatos na internet, depois se eu tiver os links eu vou colocar aqui embaixo dos vídeos para que vocês vejam. Em relação, eu desconfio que um dos depoimentos foi de uma experiência de recomendação de opções pela Empíricos. Mas vamos ver, isso aí depois eu ainda vou pensar se vale a pena eu compartilhar essa informação ou não. O primeiro passo é identificar o nosso perfil de investidor. Ele pode ser conservador, moderado ou arrojado. Não é necessariamente um dos três tem que ser moldado, mas basicamente você precisa saber identificar isso daí sim. Aí é uma forma de você evitar a aquisição de investimentos inadequados, identificando necessidades, critérios e níveis de risco compatíveis com o nosso perfil. Bom, as instituições financeiras, os bancos ou corretores, normalmente eles enviam um formulário para tentar traçar o nosso perfil. E esse formulário é conhecido como API, que é a Análise do Perfil de Investidor. Esse perfil ele tende a ser ajustado conforme evoluímos e ocorre naturalmente. O ideal é a gente começar de uma forma mais conservadora, porque a gente tem um volume financeiro menor e menor conhecimento também. Então, assumindo o perfil conservador, você começa a formar um patrimônio mais sólido e tendo uma gordurinha e você podendo ter uma tranquilidade maior, aí sim você começa a pegar uma pequena parcela e arriscar um pouquinho mais. Mas isso não vai acontecer da noite para o dia e provavelmente não vai acontecer antes de 2, 3 anos, não. Mas depende muito, depende da tua capacidade de aporte, depende do conhecimento que você tem adquirido e existem inúmeras variáveis. Na fase inicial, com o montante principal ainda pequeno, o ideal é assumir um perfil conservador, que permita uma evolução tranquila e sustentável. Aliás, procure controlar a sua ganância. Isso daí é importante, porque na maioria das vezes que a gente perde dinheiro é porque a gente não soube colocar um freio na nossa ganância. E eu digo isso por experiência própria. É complicado isso daí. O importante no início é conseguir investir regularmente, buscando um rendimento próximo ou que supere a inflação. O ideal para fugir de surpresas é começar pela renda fixa. Não gaste muita energia buscando apenas o maior rendimento. Parece besteira, mas faz uma diferença danada, porque naturalmente a gente tende a achar que o mais importante quando a gente está começando a investir é sempre estar optando pelos melhores investimentos, com a melhor rentabilidade, e nem sempre o melhor investimento é o que está te pagando melhor hoje. E como a rentabilidade ela flutua muito ao longo do tempo, esse teu entendimento do que é melhor hoje pode não ser amanhã. Então você ficar vidrado apenas nisso e achar que você tem que estar sempre superando os melhores índices, que as opções que você escolhe estão sempre batendo CDI e até mesmo a inflação. O ideal é que a gente consiga sempre superar a inflação, mas é muita calma nessa hora porque não é tão simples assim. E se você ficar muito vidrado na rentabilidade, é bem provável que você fique pulando de galho em galho. E cada vez que você fizer isso, você vai perder uma fortuna. Imagina você formar um patrimônio acima de 300, 400, 500 mil numa bolsa de valores e aí, de repente, o mercado começar a sinalizar que o ideal hoje é voltar para o Tesouro Direto. Você vai fazer o quê? Vai fechar a tua posição inteira, pagar rios de imposto e depois sentar? Não é assim que funciona. Se você entender que existem opções mais interessantes para o momento, direciona os aportes, mas não troca. Enquanto você entender que você está bem posicionado, você não deve fechar as posições que estão em aberto. Bom, vamos falar um pouquinho agora assim, para entender, como eu falei que para iniciar a gente deve optar preferencialmente pela renda fixa. Os dois maiores indexadores que são utilizados como base nos investimentos de renda fixa são a taxa Selic e o CDI. A Selic vai ser uma taxa de remuneração definida pelo governo e o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, é definido pelas transações entre os bancos. A realidade é que as taxas são muito próximas. A gente costuma ficar atento a elas porque ela acaba sendo uma medida para você entender se o investimento que você está escolhendo
se ele tem uma remuneração muito baixa ou não. Quanto mais próximo desses dois índices, melhor tende a ser. Quando ele supera o índice, aí você tem a nítida sensação de que você está fazendo o negócio do ano. Só que você deve levar em consideração o seguinte: se um determinado banco, provavelmente de menor porte, não é à toa, se um banco de menor porte está te oferecendo um rendimento com taxas muito acima do CDI, ele está assumindo um risco maior também, porque ele não consegue competir com os grandes bancos e precisa atrair investidores. Então, assim, você também está assumindo um risco muito maior. Mesmo que digam o seguinte: não, mas eu tenho a garantia do fundo garantidor de crédito. Vamos supor que você esteja na fase inicial de formação de patrimônio e o seu montante em dinheiro não é tão grande e você, de repente, pode precisar desse dinheiro. Você está basicamente montando uma reserva de emergência, que normalmente é o que a gente faz quando está começando. Se por alguma razão você se vê obrigado a resgatar, dependendo do investimento que você tem, você pode se ver em sérios apuros. E o fato do fundo garantidor de crédito te dar uma segurança adicional não significa que você vai conseguir esse montante em dinheiro que você deseja rapidamente. Pode demorar muito. Então, normalmente a gente costuma optar por investimentos que tem até uma rentabilidade um pouquinho menor. Você também não vai pegar uma muito menor para fazer papel de bobo, mas às vezes você pega uma que tem uma diferença um pouco menor, mas de uma instituição que você tem mais segurança, que você sabe que a probabilidade de acontecer algo inesperado com esse banco, por exemplo, vai ser mínima. Então, tudo isso que a gente precisa levar em consideração. Não é simplesmente olhar para a taxa, como eu disse antes, elas vão variar. E de repente a tua escolha, que parece boa hoje, pode não ser amanhã. De acordo com o tempo de aplicação, investimentos são divididos em curto, médio ou longo prazo. Varia de acordo com os nossos interesses, como curso, viagem, liberdade financeira ou aposentadoria, por exemplo. Pessoalmente, eu sempre investi visando longo prazo, para ter as melhores rentabilidades e mantendo uma reserva de emergência, que é o que eu comentei, é o ponto de partida da maioria dos investidores. Desta maneira, eu entendo que é possível atingir um grau de maturidade maior sem ficar presos aos critérios de tempo de aplicação. O que eu quero dizer é o seguinte: você pode até se programar para escolher um investimento de curto prazo, que você não tem uma taxação de imposto muito alta, justamente porque você pretende resgatar em prazo menor do que um ano ou durante o período de um ano. Mas a verdade é que normalmente a gente deve pensar em formar uma reserva de emergência, e quando você tiver com 6 meses da tua renda, no mínimo, eu considero que o ideal é 1 ano, mas quando você tiver com 6 meses da tua renda garantida, você já tem uma tranquilidade maior. Aí o que começar a exceder, aí você pode considerar que são opções de investimento. Aí de repente você pode optar começa pela poupança. Formou a reserva de emergência, está com uma sobra a mais, está tranquilo, pode optar por um CDB, pode optar pelo LCI, pode optar por um fundo DI, pode optar por um fundo de investimento imobiliário, se você entender que está preparado para lidar com isso. E então, assim, a visão de curto, médio e longo prazo não vai importar tanto. Até porque, por exemplo, no caso de um fundo de investimento imobiliário, eu não vou ter eu hoje não tenho esse tipo de visão. Eu estou simplesmente acumulando, eu quero ter um retorno que vai ser cada vez maior, porque eu estou sempre reaportando. Então, se eu precisar desse dinheiro, eu vou poder resgatar a qualquer momento, sem mexer na minha quantidade de cotas, porque o meu principal continua inalterado. Então, eu entendo que o ideal é que a gente sempre tenha um foco de longo prazo, porque o que eu busco nesse processo todo é a minha liberdade financeira. E a minha liberdade financeira não pode ser projetada em curto espaço de tempo. Devemos começar selecionando as opções que apresentem a menor taxa de administração possível, maior liquidez e um mínimo de restrições para resgate, sem prazo mínimo, por exemplo. O motivo disso é muito simples, é o que eu falei lá atrás. Como você está começando e se a tua situação financeira ela não for muito favorável, você pode se ver obrigado a precisar desse dinheiro com urgência, e é melhor que você esteja posicionado em uma aplicação que te permita liquidez, que é resgatar ou transformar o ativo que você tem em dinheiro rapidamente,
e sem ter restrições para resgate. Obviamente tende a ser opções mais conservadoras, né? Existem opções também de nível de risco maior, mas aí eu já acho que precisa de um tempo também maior de experiência e de conhecimento. Isto nos trará maior tranquilidade caso, em função de alguma emergência, precise desaplicar rapidamente. Sendo assim, concentrem-se primeiro em construir uma reserva de emergência. Bom, eu já falei isso daqui várias vezes. Não fique protelando por muito tempo, comece a investir com o que for possível. Caso esteja seguro ou o medo lhe impeça de começar, opte pela caderneta de poupança. O efeito didático que ela proporciona auxiliará neste processo. Outra opção interessante e bastante segura é o Tesouro Selic. É evidente que não existe investimento totalmente seguro, mas são opções com baixíssimo risco, livre de impostos e de grande liquidez. Eu vejo que as pessoas ficam muito preocupadas, eu estou perdendo dinheiro se eu deixar o dinheiro na inflação. O pior é você não juntar e não ter rendimento algum. Ou ficar com medo, não, mas onde que eu vou começar? Começa. Se você não sabe por onde começar, a poupança é um excelente ponto de partida. Conforme você tiver um montante maior, você vai ficar mais tranquilo, até para assumir riscos. Não adianta nada hoje as pessoas falarem assim, eu vou fazer fortuna com Bitcoin. Vai fazer com quanto? Você vai entrar hoje com R$500? Ou você vai assumir riscos com 5 mil, 10 mil, 20 mil? Eu acho que é complicado esse assunto. Após atingir um volume financeiro maior, é possível trabalhar com opções mais sofisticadas como CDB, LCI, Fundo DI. É evidente que a escolha dependerá do nível de conhecimento adquirido, da capacidade de aporte inicial, da taxa de administração e perfil do investidor. Dependendo do volume financeiro, opte preferencialmente por grandes bancos. A questão quanto à escolha entre bancos ou corretoras está presente mais em uma fase avançada, ou seja, um degrau acima. Isso daí é interessante, porque a maioria dos analistas fala, nossa, fuja dos grandes bancos, porque eles são vilões, eles estão te explorando. Eu posso te assegurar que a maioria dos grandes investidores tem posições grandes em grandes bancos, justamente por causa da confiança e segurança que eles têm nessas instituições. Normalmente eles pegam montantes menores e colocam em outros locais de maior risco, porque eles sabem que aquele montante menor vai trazer um resultado diferenciado, mas o volume expressivo mesmo, que ele não aceita perder, está numa instituição de maior confiança. Você duvida disso? Esse vídeo, o link eu vou colocar, que foi da entrevista do Felipe Miranda para o Primo Rico. Eu acho que ele se arrependeu amargamente de falar onde que ele investe no Tesouro Direto e por quê. É interessante. Realmente, ele falou, não é palavra minha, ele investe em grandes bancos e o motivo dele fazer isso foi a preguiça. Só que assim, eu te garanto que tem muito mais motivo, então ficar falando simplesmente não pode ter dinheiro em grande banco é algo muito relativo. Até porque se você fosse fazer uma previdência privada, você prefere fazer onde? Onde está tipo, em corretoras pequenas, em bancos pequenos, em empresas de menor porte, simplesmente porque te prometem uma rentabilidade maior, é loucura. Se for por esse motivo, é melhor não fazer. E para terminar, eu coloquei aquele desenhozinho, o vídeo do Buster que ele coloca, nunca se esqueça de que você é um idiota. Algumas pessoas ficam incomodadas com isso, mas o objetivo não é ofender ninguém. É só para mostrar que a gente não pode pensar que a gente é mais esperto com o mercado e que a gente sempre vai tirar vantagem. Existem inúmeras outras pessoas que estão junto de nós e que nessa briga especulativa, nesse negócio, nesse jogo de interesses das pessoas que tentam ser mais espertas, a grande massa precisa perder para que uma minoria ganhe. Então depende de em que lado que você quer estar. A gente pode assumir níveis de risco diferenciados. A bolsa de valores é um investimento de maior risco? É. Mas por incrível que pareça, você pode assumir uma posição conservadora, inclusive na bolsa. E o que ele costuma falar, o Buster, que ele fala muito, é taxa não ganha de tempo, isso é uma verdade. Enquanto você estiver posicionado em bons investimentos, continue. Simplesmente direcione os aportes conforme o interesse do momento e ponto final. É isso que vai fazer a diferença. Então, antes de arriscar operações de maior complexidade e nível de risco, nós devemos nos desenvolver primeiro como operadores. Nunca coloque a carroça na frente dos bois. Existe tempo para tudo.
senão a tua experiência vai custar muito caro. Pois é, pessoal, basicamente é isso. Tem muito assunto ainda para ser tratado. Eu achei que seria mais simples produzir isso daqui. Eu queria um tempo menor, mas foi um pouquinho mais longo do que eu planejei. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.